anúncio na TV UAI e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001. Na TV UAI você aparece de verdade. Assista a partir de agora mais um programa líder em audiência. Olá, internautas! O programa Opinião hoje dá sequência ao debate sobre as questões ambientais da cidade de Ubá, particularmente sobre a crise hídrica que ainda estamos atravessando. E hoje nós trouxemos para discutir esse assunto um especialista, ele que é engenheiro florestal, ligado ao IEF há mais de 27 anos, ele que também é advogado, ambientalista, membro do Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente, do CODEMA e também do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que é, eu chamo ele de professor Joaquim Antônio dos Santos, ele que realmente é uma pessoa que é uma referência em questões de ambiente aqui, não só na cidade como na nossa região, e hoje nós o convidamos aqui para participar do programa Opinião, para darmos sequência a esse debate sobre as questões ambientais que tanto afligem o município de Ubá. Professor, me permita chamá-lo assim, é um prazer recebê-lo aqui no programa Opinião. Obrigado, Austin, pelo elogio, não mereço tanto. Vamos sim, é um prazer estar aqui com vocês para poder debater esse debate esse assunto tão interessante aqui em Ubá atualmente, né? O senhor que é uma pessoa que vem participando aí de diversos fóruns de discussões das questões ambientais da cidade e, enfim, o senhor me relatava há poucos momentos que esteve hoje, na parte da tarde, participando de mais uma reunião do Pro Mananciais, que é um programa que a Copasa está realizando na cidade de Ubá de proteção das nascentes. Professor, como é que o senhor vê a sinergia dessas diversas iniciativas na área ambiental, ou seja, a Prefeitura tem as suas iniciativas, o Sindicato dos Produtores Rurais também tem, a Copasa tem. Como é que o senhor vê isso aí? Isso aí está funcionando de uma forma sinérgica ou essas entidades estão cada uma para o seu lado, fazendo o que podem para poder atacar de frente essa questão ambiental, mas sem uma sinergia que isso seria interessante, né? Austin, eu acho que até está existindo assim, atualmente uma integração sim, entre as entidades. A gente percebe isso na própria reunião de hoje. Hoje as entidades representativas da sociedade ubaense, todos os órgãos ligados às questões ambientais estão participando desse programa Pro Manancial. E todos com suas ideias, com seus projetos, né? Realmente, hoje eu vejo que está existindo sim essa sinergia que é fundamental para a gente ter uma solução desse problema. Não adianta cada um trabalhar isolado, trabalhar de uma forma distante um do outro, porque senão não vamos ter resultado nenhum no final desse processo. Eu folgo em saber disso porque iniciativas anteriores, nas quais eu pude até participar como então membro do CODEMA, e aí eu já volto lá atrás, isso na época dos governos de Narciso Michele, do próprio Dr. Antônio Carlos Jacó, quando foram por 2 vezes implantada a tentativa aqui, o Ubá, hoje é Pro Mananciais, na época era o CIPAM, era o Sistema Integrado de Proteção dos Mananciais. E infelizmente não houve assim uma participação mais efetiva das entidades, não só as entidades ligadas ao meio ambiente, mas as entidades também ligadas ao empresariado, né? Os empresários do setor da indústria, principalmente, eles teriam que ter uma participação mais ativa. E na época, até por não haver essa sinergia, essas propostas, né, de atacar essas questões que a gente reputa muito importantes, como é a questão da produção de água no município, não foram para frente devido a essa falta de sinergia. Então eu fico feliz de ouvir isso aí, esse depoimento do senhor, porque ontem nós tivemos também, eu digo na última terça-feira, que foi o lançamento do projeto da APA, né, da Área de Proteção Ambiental da Miragaia. O senhor também esteve lá presente. E é uma região de 11.400 hectares aproximadamente, professor, que compreende as 2 bacias hidrográficas dos ribeirões que abastecem o Ubá, né? O Ribeirão Ubá e o Ribeirão Ubá Pequeno. E me parece que essa realmente
é a nossa principal proposta hoje para atacar de frente a questão da crise hídrica, que é a recuperação das bacias hidrográficas desses dois ribeirões. Exatamente. Essa criação agora, a implantação dessa APA é mais uma ação, né, que vai, sim, se bem implantada, pode surtir o efeito que nós esperamos. Precisamos de recompor realmente aquelas duas bacias, porque se não fizesse trabalho de recomposição, que na verdade deveria ter sido feito, já estamos atrasados nesse processo, né? Não podemos ter muita perspectiva para o futuro, de coisas melhores para o futuro, não. Então, mais uma das ações que acho que tem que ser implementadas aqui na bacia, para a gente poder solucionar esse processo caótico que nós estamos vivendo de crise hídrica aqui no município. Não só esse projeto, precisamos de outros, né, outras ações para contribuir com a recuperação e a melhoria da oferta de água aqui na região. Esse é só um deles. Acredito que, somado esse projeto a outros projetos, nós vamos ter, sim, podemos sim esperar dias melhores. Pelo conhecimento que o senhor tem, professor, o senhor que é uma pessoa ligada ao Instituto Estadual de Florestas, na apresentação do projeto da APA Miragaia foi dito que desses 11.400 hectares que compreendem a área dessa APA, apenas 3.000 hectares ainda tem uma cobertura vegetal, ou seja, ainda tem mata ali. E o resto é aquela pastagem, aquele cenário realmente desolador de pastos em franco processo de deterioração, com erosões, vossorocas, enfim. E há um entendimento que é praticamente impossível que se revegete aquela região de maneiras que ela retorne aos seus tempos áureos, né, de cobertura florestal, de retorno da fauna que ali existia. Realmente é impossível resgatar esse potencial desse bioma que existiria antigamente, professor Joaquim? Não, impossível não. É um processo realmente demorado e difícil. Não adianta a gente querer aqui mostrar uma realidade diferente do que é. A restauração, né, não falo nem restauração, a recomposição de um ambiente natural é muito difícil, mas pelo menos tentar aproximar daquela situação que existia outrora, a gente deve tentar e você consegue sim, consegue recuperar vários ambientes. A gente tem exemplos disso aí, de situações aquela, basta fazer um trabalho bem feito, um trabalho técnico, né, e usando todos os meios possíveis de recuperação de uma área. Impossibilidade hoje, essa palavra não existe com relação à questão de recuperação de área. Mesmo o terreno mais erodido, mais degradado que esteja, existe sim a possibilidade de recuperação. Quer dizer, a tecnologia hoje em uso, ela permite que se projete com uma possibilidade grande de êxito a recuperação dessas áreas degradadas. Com certeza. Fazendo um trabalho bem feito, né, consegue recuperar essas áreas sim. Que eu me lembro, né, e isso aí, quem é adepto das questões ambientais, que aprofunda nisso, existe isso aí, o senhor vai poder também abordar de uma forma mais objetiva do que eu. Essa questão que, por exemplo, é uma das maiores florestas urbanas do mundo, que é a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela foi totalmente devastada pelos plantadores de café na época. E Dom Pedro II, com a vontade que ele tinha de revegetar aquela área, e com, naturalmente, uma mão de obra que era de fácil acesso, que era mão de obra escrava, né? Mas ele conseguiu fazer naquela época, ou seja, no pleno século XIX, ressurgir a Floresta da Tijuca, e hoje ela ocupa até uma área maior que a área original que ela ocupava. Naquela época já se conseguia fazer uma revegetação dessas. Né? Exatamente, eu estava aqui fazendo um exercício para poder recordar um exemplo para te citar, e você foi muito feliz que você rapidamente lembrou da Floresta da Tijuca. Aqui na região nós temos pequenas áreas que também foram recompostas também, que poderia citar também como exemplo. Nós temos algumas propriedades aqui na região que foram recuperadas, áreas pequenas, mas existe a possibilidade sim. O difícil é que hoje, para você recuperar uma área, o custo é muito alto, né? Você fazer uma boa recuperação, você tem que fazer uma boa adubação do terreno, fazer uma boa análise de solo, primeiro para você ver quais as deficiências nutricionais. Nós temos aqui, né,
os solos aqui também já estão solos muito antigos, então precisa realmente ser recuperados inicialmente. Precisa fazer um acompanhamento para combater os formigas, principalmente, que é uma dificuldade maior que a gente tem para estar sempre ali perseguindo uma muda, e outras necessidades técnicas que tem que implantar para recompor uma área, pelo menos recuperar uma área. Mas que existe sim, que há a possibilidade de fazer, existe sim. Onde uma área como esta, que é uma área de nascedouro dos principais córregos que abastecem a cidade, e que além da atividade agropecuária, ainda também existe a atividade de extrativismo mineral, atividade mineradora, professor. A ocorrência dessas atividades simultaneamente, agropastoril e mineradora, exige que se tenha abordagens diferentes na hora de fazer ali o manejo do solo, a recuperação do passivo ambiental. Torna mais difícil ainda essa tarefa? Sim, o grande problema que nós tivemos aqui foi realmente, né, o uso intensivo do solo e sem as práticas adequadas, né? Você tem aí, pelo menos naquela região, que foi até mostrado lá ontem, 75% da área é pastagem degradada. Então, por quê? Degradada porque foi um uso intensivo daquela área. Isso aí é mais um fator que vai dificultar, sim, a recomposição, assim como também os processos de intervenção que tem lá, que são até mais agressivos, até por causa de mineração e tudo mais. São processos que vão ser mais trabalhosos para demorar. E principalmente para aquela região, a região que nós temos um solo menos fértil. Ali você pode ver que a cobertura vegetal daquela região da Miragaia, principalmente, a vegetação ali não era uma vegetação exuberante, era uma vegetação de árvores de porte menor, antes desses últimos incêndios que tivemos lá, que realmente agora devastou, foi praticamente quase tudo. Mas mesmo antes desses incêndios, a gente não tinha uma vegetação tão exuberante, principalmente algumas manchas. Nos locais mais de maior umidade, né, a gente tinha até uma floresta mais bem formada. Mas nos locais com menos umidade, a gente tinha uma vegetação mais rala, né, em decorrência da própria fertilidade do solo que nós temos naquela região. Então, é um solo de baixa fertilidade. É um solo de baixa fertilidade. Ali camada muito espessa, né, de solo. Então você vê que isso aí é um dificultador, sim, para poder fazer essa recuperação. Mas não há impossibilidade de fazer a recomposição. Usar a espécie adequada, a espécie menos exigente no início, né, espécies que vão desenvolver, exige menos do solo para desenvolver, para formar um ambiente no futuro, para que árvores de melhor qualidade, árvores de espécies mais nobres, né, depois se sobressaiam. Assim que a gente faz a recomposição do ambiente. No primeiro momento, não adianta a gente introduzir espécies novas, que elas não vão sobressair. Mas formando um extrato inicial com espécies de menos exigentes, que vão dar condições depois das espécies mais novas desenvolverem, a gente consegue recuperar aquela área sim. Professor, para o melhor entendimento dos internautas, nós temos um conceito denominado Área de Proteção Permanente, APP, que é a área de topo de morro, não é isso? E também as matas ciliares, né? Ou seja, aquelas matas, as margens dos ribeirões, dos rios, né? E na qualidade de áreas de preservação permanente, a gente sabe, né? As matas ciliares estão praticamente, as margens dos rios estão assoreadas, né, por falta dessa vegetação, e os topos de morro estão completamente careca. Num caso de recuperação de uma bacia hidrográfica que apresenta esses problemas, onde deve ser alocado o recurso em primeiro lugar? Qual é a prioridade para o replantio? Todas as duas áreas são prioritárias, né? Tanto são áreas tecnicamente importantíssimas na proteção dos mananciais. As áreas de topo de morro, né, as áreas de maior elevação, as áreas onde tem a recarga hídrica. Se tivesse realmente que citar uma área, apesar de eu ter já definido que todas as duas são importantes, eu acho que a área de recarga seria a primeira área a recompor. E a área até mais difícil até de ser feita a recomposição. Mas as áreas de topo de morro, que é a área de recarga hídrica, considerando esses dois parâmetros, seriam prioritárias.
Mas não refuto que é importante também se preservar a área de APP, porque senão vai continuar o processo erosivo das margens da mesma forma. Então todas as duas áreas são áreas de altíssima importância para serem recompostas. A sensibilização do produtor rural. O senhor participa, por exemplo, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Essas discussões também estão no âmbito dos debates que são levados a cabo no Conselho? Sim, isso tem sido discutido sim no Conselho. Como é que é a reação do produtor rural a isso aí? Porque o Conselho também é composto por produtores rurais, né? Sim. Hoje, na atualidade, até eu vejo que nós temos um avanço muito grande com relação a isso. A consciência dos produtores está bastante mudada. Eu trabalho no IEF há 27 anos e até bem pouco tempo, nós temos aqui campanhas de distribuição de muda para reflorestamento, até há 10 anos atrás, praticamente, até 2007, por aí, você não conseguia, às vezes, convencer o produtor a plantar mudas nativas. O interesse do produtor era só o interesse econômico, o plantio de mudas de espécie exótica para produção de lenha, para produção de carvão, para produção de madeira, para poder fazer negócio. A gente tinha uma dificuldade muito grande com os projetos que a gente tinha de recuperação de áreas degradadas, recuperação com espécies nativas. A procura maior era por mudas de eucalipto. Hoje isso mudou muito. Nos últimos anos, assim, por causa desse problema todo que nós estamos enfrentando aí, que não é um problema só local aqui de Ubá, mas eu vejo que isso forçou também a conscientização do produtor rural, do proprietário rural. Hoje eles têm procurado muito por muda nativa. Todo dia, de manhã até de tarde, por telefone, presencialmente, as pessoas têm nos procurado querendo muda nativa para recompor as suas áreas, recuperar suas nascentes, recuperar topo de morro. Um fato para nós assim, é muito relevante e de muita importância que a gente sempre esperou isso, né, do produtor, mas a gente não tinha não via esse interesse há bem pouco tempo atrás. Ultimamente isso mudou. O produtor rural ali nos debates no Conselho, então, ele tem mostrado também a sua, vamos dizer assim, a sua tristeza, né, com a situação pela qual a roça hoje vem passando, falando aí em português bem claro. Na verdade, o produtor, ele que nesse contexto todo, é a pessoa mais importante disso tudo, né? Porque a produção de água vem lá da propriedade rural, né? Então, com essa falta de água lá também, muita gente deixando de plantar, nós tivemos relatos até ontem mesmo de produtores que estão tendo que comprar água para levar para a zona rural, porque não está tendo água lá na zona rural. Então, isso despertou realmente a consciência de todos eles e estão também empenhados nesse trabalho de mudar esse cenário caótico que está aí. Um cenário onde o produtor rural sai da roça para vir comprar água na cidade para poder levar de volta para a roça. Quer dizer, é uma coisa impensável até há pouco tempo atrás, né? Exatamente. Uma situação que a gente não imaginava que isso fosse acontecer. Eu já trabalhei em várias regiões do estado e regiões do norte de Minas, onde eu já enfrentei isso já há 30 anos atrás. Esse período longo de estiagem que ocorre naquelas regiões. Eu também não esperava, né, com tão pouco tempo, presenciar e vivenciar isso aqui na nossa região. Eu achava que isso não fosse acontecer, né, mas infelizmente nós estamos vivendo tendo a infelicidade de presenciar essa situação caótica que nós estamos aí enfrentando. E como membro do CODEMA também que o senhor professor Joaquim, como é que essas discussões têm ocorrido dentro do CODEMA? O CODEMA assim, tem se reunido regularmente? Como é que o CODEMA está trabalhando essas questões? Com relação até ao CODEMA, realmente já tem mais ou menos 2 anos que não tem reunião. Então esse assunto não tem sido discutido no CODEMA. A gente, no CMDRS, sempre é colocado em pauta, sim, todas as reuniões. Na próxima semana já tem mais uma reunião até extraordinária. As reuniões do CMDRS, elas são reuniões mensais, já tem um calendário até o final do ano, mas no CODEMA não, já tem um bom tempo que a gente não se reúne para debater esses assuntos ambientais da região. O CMDS é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável. Desenvolvimento Rural Sustentável. Esse tem reunido regularmente. O CODEMA, o Conselho de Meio Ambiente, não tem reunido não, já há algum tempo que não se reúne. Eu assim, reputo um conselho como o CODEMA, um conselho que, no meu entender, deveria estar em atividade porque ele debate as questões de uma forma mais ampla, mais integrada
E eu me lembro, já fui conselheiro do CODEMA, né? Até mesmo a interlocução com o COPAN, que é o Conselho de Política Ambiental, que é já um órgão de Estado, né? Havia essa interlocução, era mais fácil, né? Já que o CODEMA ele procurava interagir com a atividade que o Estado desempenha na área ambiental através deste órgão municipal que era o CODEMA. Então a gente fica até um pouco preocupado aí com o fato do CODEMA não estar se reunindo. Mas enfim, professor, outra coisa que eu queria levantar com o senhor é o seguinte, isso foi até uma pergunta que eu fiz ao prefeito Dr. Edson, quando quando ele apresentou o decreto, quando ele assinou o decreto de situação de emergência, que por sinal ainda está em vigor por conta da crise hídrica. Eu perguntei ao prefeito sobre a questão daqueles proprietários rurais que detêm açudes em suas propriedades. Em crises hídricas anteriores, e até mesmo eu vi o município de Visconde do Rio Branco, por exemplo, o prefeito de lá, o Irã, ele fez um entendimento com os proprietários rurais que detinham esses açudes para que a água retida nesses açudes pudesse ser carreada de alguma forma para as estações de tratamento, de maneira que elas pudessem também vir a abastecer a cidade de Visconde do Rio Branco. E eu perguntei ao Dr. Edson se seria possível fazer esse entendimento com os proprietários rurais de Ubá, e aí eu fiquei tomando conhecimento dos impeditivos que existem quando um proprietário rural quer, por exemplo, desassorear um açude, até mesmo para que essa água ali retida possa ser veiculada, possa ser transportada nessa intenção de melhorar o abastecimento de água do município. E o senhor tem conhecimento também, naturalmente, de que a legislação, infelizmente, em relação a esse produtor rural, ela tem assim, uma série de normativas, de regulamentos que para que ele possa fazer aquela limpeza ali, e se ele não seguir esses regulamentos, ele pode ser até multado. Como é que funciona essa situação, professor? Hoje, a interpretação que se dá hoje para a questão de limpeza desses açudes é que o interessado em fazer um desassoreamento desses açudes, pequenas barragens, que estejam localizados em áreas de preservação permanente, que eles tenham que fazer através de um processo de licenciamento ambiental. Esse processo é um processo oneroso, que precisa de contratar um profissional para poder apresentar isso, para poder fazer o licenciamento. Eu, particularmente, eu entendo que na legislação existe possibilidade das pequenas propriedades rurais fazerem esse processo de intervenção sem essa necessidade de apresentar esse projeto que é oneroso e que demora para poder ser aprovado, ser licenciado. Na legislação florestal do Estado, na Lei 20.922, salvo me engano, no artigo 59, ele dá uma possibilidade para que as pequenas propriedades rurais e as propriedades rurais de agricultor familiar exige a possibilidade de que essa limpeza desses açudes, desses barramentos, sejam feitos através de ato declaratório. Eu tenho esse entendimento... que é um procedimento menos burocrático e menos oneroso também. Exatamente, exatamente. Que poderia beneficiar as pequenas propriedades rurais e aqueles proprietários rurais de agricultura familiar. Aqui nós temos aqui na região praticamente um percentual muito grande de pequenas propriedades rurais. Sim. Então, grande parte delas... A situação fundiária do município de Ubá é caracterizada pela pequena propriedade, né? Então, grande parte dessas propriedades estariam vistas enquadradas no artigo 59, combinado com o artigo 3º da Lei 20.922, que é a lei estadual que trata da política florestal, política ambiental no estado de Minas Gerais. Combinando esses dois artigos, eu vejo a possibilidade de que esses pequenos proprietários rurais, através de ato declaratório, que aí não demandaria fazer projeto, que os onera muito, conseguir fazer o desassoreamento desses açudes, que são áreas que foram construídas no passado justamente para poder reter a água de prestação de chuva. Exato. Então, o agricultor mais antigo, e a gente também quando criança, eu tinha o costume de ir para a zona rural nessa época de
final de período de estiagem para o início do período chuvoso, para ir lá para poder pescar no açude que ia ser limpo, né? Vamos esgotar, tinha até o termo que usava, vamos esgotar o açude, né? Vamos para lá esgotar o açude. Então, quando da proximidade do início do novo período chuvoso, a gente ia para lá fazer a limpeza do açude, pescava, pegava os peixes. Muito mussum, né? Muito mussum, então, exatamente. Pegava, limpava e começava um novo período de chuva, aquele açude enchia, aquela água ficava armazenada que dava para passar todo o período de estiagem do ano seguinte. Hoje em dia, a gente não consegue fazer isso mais. E com o passar do tempo, esses açudes, essas barragens, não vêm sendo assoreadas, não estão sendo limpos mais. Então, onde você tinha a possibilidade de armazenar um volume de água muito superior, você não consegue armazenar essa quantidade de água mais hoje. Então, seria também, no meu ponto de vista, mais uma alternativa para você solucionar esse problema de falta d'água na região. Se a gente tivesse essas barragens, esses açudes assoreados, e nesse período chuvoso agora, a gente teria outras áreas para acumular água de chuva, que ficariam ali represadas, poderia estar, com o tempo, perenizando o curso do rio, do rio Bá, por exemplo, né, que essa água ela vai continuar passando, né, no vertedouro dessas barragens, desses açudes. Então o rio também seria perenizado, a gente não teria esse rio com um nível tão baixo de água, né, que esse açude ajudaria a manter e perenizar esse curso do rio, e seria eu vejo como uma alternativa, mais uma alternativa para poder solucionar, em caráter imediato, essa situação de crise hídrica. E ainda dá tempo de fazer isso para esse ano ainda. Ainda é possível, ainda estamos numa época boa ainda para isso. Ainda estamos numa época boa, eu vejo que a chuva mesmo, né, deve demorar ainda, a chuva torrencial, deve demorar um certo tempo. E agora esses açudes estão todos secos, tudo vazio. A gente tem andado pela zona rural e tem visto aí locais totalmente secos, onde só tem agora aquela vegetação que invade, né, que ela tem espécie invasora, taboa, que é esse tipo de vegetação freatófita, que a gente chama de vegetação que ocorre no ambiente aquático. Então, mas só vê isso, a água a gente não vê. Então, ainda existiria possibilidade ainda de uma intervenção rápida nesses pontos, para poder armazenar água nesse período chuvoso que ele se inicia. Está para se iniciar agora no mês de novembro, né? A gente torce que realmente comece a chover, né? Eu acho que ainda dá tempo de fazer ainda algumas intervenções nesse sentido. Bom, eu vou chamar um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto conversando com o professor Joaquim Antônio dos Santos, ele que é engenheiro florestal, e conversa comigo sobre os problemas ambientais do município de Ubá. A gente volta já já. Para dar um intervalo rápido. Bom, estamos de volta com o programa Opinião. Ainda sobre essa questão dos açudes, professor, existem experiências que o senhor conheça de entendimentos entre os órgãos ligados ao meio ambiente e até mesmo com decisões a nível judicial que favoreceram a esses pequenos produtores rurais a limpeza dos açudes? Há alguma região do Brasil que essa interlocução entre produtor rural, órgãos ambientais, Ministério Público foi feita, houve entendimento? Existe algum exemplo desse sentido? Eu tenho conhecimento de ações nesse sentido em Santa Catarina e no estado do Rio Grande do Sul e, se não me engano, São Paulo também. Mas há informações que eu já obtive pesquisando em internet, em jornais e tal, e eu obtive informações que isso vem ocorrendo nesses estados. Essas pequenas propriedades, elas estão sendo permitido essas intervenções, desassoreamento, com um processo mais simplificado. Então, eu tenho conhecimento, sim, de que vem ocorrendo em alguns estados, sim. Pelo menos nesses 3 estados, eu já tive informação, já tive acesso a modelos de autorização, portarias de órgão estadual, né, nesse sentido, facilitando essa intervenção, né, simplificada para esses pequenos proprietários rurais. Quer dizer, são locais onde o produtor rural está sendo olhado como o guardião ali da produção de água, né? E até da reservação de água também, né? A questão da legislação ambiental ela é muito complicada, muito complexa, né? Às vezes demora muito para poder, às vezes, ser
haver uma interpretação de uma forma mais benéfica, né, para a sociedade como um todo, para o meio ambiente como um todo. Não é toda intervenção ambiental que ela é uma intervenção negativa. Nós temos intervenções ambientais que são intervenções positivas. Né? E nós temos conhecimento de muitas situações dessas assim, que demora muitas vezes para reconhecer, o Estado reconhecer que aquela intervenção realmente é uma intervenção positiva. Exemplo dessa situação, aqui na região do Alto das Vertentes, ali existe uma espécie chamada candeia, que ocorre só em região de altitude, é uma espécie florestal, né? uma vegetação florestal, uma árvore, muito utilizada hoje comercialmente, porque ela produz um óleo que é usado hoje para exportar esse óleo, ele é usado para confecção de perfume e tudo mais. Antigamente era usada mais, ela só tinha o uso para cerca, essa madeira só era usada para cerca, para fazer cerca, era uma madeira muito durável. Até bem pouco tempo atrás, o entendimento que se tinha é que era proibido fazer manejo dessa espécie. É uma espécie clímax, ela desenvolve a pleno sol, em locais abertos, né, ela desenvolve, ela não é muito exigente em nutrição. Então, quando você abre uma clareira na mata, a primeira espécie que surge é a candeia. Né? Ela tem muita brotação através de semente que ela propaga. Só que, se você não fizer um manejo numa área que a clareira foi aberta, você não vai ter rendimento em madeira, porque a competição nasce muita muda num espaço muito pequeno. Então, é preciso que você faça um manejo para que aquelas árvores desenvolvam. Então, como? Retirando as mudas menores, deixando um espaçamento entre plantas, né? Então, até pouco tempo atrás, o entendimento é que isso não era possível, fazer o manejo da candeia. Agora, mais recentemente, que houve esse entendimento que mudou, então hoje é permitido fazer o manejo de candeia. Então, isso que eu também acho que precisa, às vezes, de mais debate a respeito dessa questão, né? Ter uma discussão maior, para também que muda esse entendimento. Que, às vezes, a intervenção que vai ser feita é uma intervenção positiva no meio ambiente, não é uma intervenção negativa. Então, tem que ser analisado por essa ótica. Principalmente porque esses açudes eles estão localizados no início dos corpos hídricos. A gente chama de bacia, o corpo hídrico de primeira ordem. Então está lá bem próximo às nascentes, não vai atrapalhar aquela situação de fluxo de peixe para desovar, principalmente aqui nessa região, onde que você não tem nem como mais falar em peixe num rio totalmente poluído, que não tem mais vida nenhuma. Exato. Então essas barragens que estão a montante aqui da cidade, a gente teria mais facilidade de fazer essas intervenções, porque elas não estão ali com essa função de reprodução, né? Não são usadas para reprodução de peixe, porque o peixe não vai subir aqui, atravessar a cidade nessa parte poluída do rio, para ir desovar, agora no período de Piracema, nesses locais. Exatamente, você fazer um barramento, né? Construir um barramento no meio de um curso d'água, aonde que aquele barramento vai atrapalhar o processo de Piracema, tudo bem, acho que isso aí é uma coisa que realmente tem que ser... É uma intervenção não adequada ao meio ambiente. Não adequada ao meio ambiente. Tem que ser uma intervenção seguindo todos os cuidados e critérios. Agora, esses açudes já construídos lá em cima nas cabeceiras, com o propósito exclusivo de armazenamento de água, igual nós temos alguns aqui, construídos até pelo próprio poder público, aqui no município de Ubá. Na região da Zoeira, existem vários açudes, várias represas, construídas pela Rural Minas, há muitos anos atrás. E com o propósito de armazenamento de águas também para poder abastecer a cidade de Ubá. Esses açudes estão todos assoreados. Talvez se tivessem desassoreados, eles estariam fornecendo uma quantidade enorme de água que a população hoje talvez pudesse... O senhor já pertencia aos quadros do EF quando desse trabalho da Rural Minas nessa região lá da Zoeira? Não, acredito que não. Eu acho que lá que deve ter sido construído há mais de 35, 40 anos. E também nem trabalhava aqui nessa região ainda, que eu estou aqui em Ubá tem 14 anos. Né? Mas aí, por informações dos proprietários dessas áreas, eles informam que aquilo ali foi construído até pelo próprio poder público, a Rural Minas que construiu. E com certeza que foi com o propósito de armazenamento de água para atender o município de Ubá, que eu acho que essa situação de crise hídrica aqui em Ubá já advém de muitos anos. Né? Sem dúvida. Inclusive, foi dito nessa reunião da apresentação lá da APA da Miragaia, e eu me lembro disso,
No início da década de 90, a Universidade Federal de Viçosa teria designado técnicos para fazer já o estudo da bacia hidrográfica dos ribeirões Ubá e Ubá Pequeno, no sentido de revitalizar aquela bacia, porque já naquela época já havia o problema realmente da degradação dos solos ali e do desmatamento. E que por questões políticas isso aí não foi para frente. Então, essa citação que o senhor fez aí desse trabalho da Rural Minas me remete a uma época em que as pessoas já viam que lá na frente a gente poderia estar passando pelo que nós estamos passando hoje, né? A bacia de contribuição é muito pequena, né? Uhum. Muito pequena. E ela atendia ao abastecimento público quando a cidade, né, lá na década de 80, tinha 40 mil habitantes. Exato. Só que nesses últimos 35 anos, a população daqui mais do que dobrou, né? O Ubá teve uma taxa de crescimento da população de mais de 2%. É uma taxa de crescimento fantástica, né? Fantástica. E, então isso aí já seria previsível. Se tivesse esse crescimento, isso aí poderia ocorrer. Então, porque a bacia de contribuição é pequena. Uhum. Ela não consegue produzir água para poder atender todo o município. É preciso que tenha alguma intervenção para que isso ocorra. Essas ações que nós falamos no início, né? E talvez até construção até de um reservatório de água. Reservatório. Exatamente. Naquele local, porque se a cidade continuar crescendo, a população continuar crescendo, isso aí daqui a pouco nós vamos ter o mesmo problema. É uma questão que eu, assim, até já me envolvi em alguns debates com o próprio pessoal da Copasa, de que do porquê não fazer um reservatório. Não, porque a gente capta água na fio d'água e o reservatório existe o processo de evaporação. Quer dizer, eu penso no exemplo de Juiz de Fora. O Juiz de Fora, com todo esse processo de estiagem também, de falta de chuva, o Juiz de Fora não está numa situação de racionamento. Por quê? Recentemente, inclusive, inaugurou o seu terceiro reservatório, que é a barragem de Chapéu d'Uvas, né? E que está garantindo a segurança hídrica da cidade de Juiz de Fora, uma cidade daquele tamanho, né? Com quase 600 mil habitantes já, num período de estiagem onde nós estamos sofrendo, Viçosa está sofrendo, Visconde do Rio Branco está sofrendo, Tufo Dutra está sofrendo, enfim, uma série de cidades da região. Então eu questiono muito a Copasa em cima disso. Mas enfim, eu creio que há de se pensar nisso. Inclusive na década de 80, de 70 e 80, eu tive informações também de que existia um reservatório desse lá na Miragaia, de que havia lá uma barragem, não um reservatório, uma barragem, né? E que retia a água da chuva, porque a água da chuva, na realidade, num solo compactado como nós temos, tanto no perímetro urbano como na zona rural, a água vai embora, né, professor? Até uma barragem construída naquele local poderia servir até para regular a vazão e evitar os problemas que ultimamente nós não estamos tendo, nos últimos anos falta de chuva, né? Falta de chuva. Mas nós sofremos aqui em Ubá, para quem está localizado aqui na rua São José, na época de chuva, né, por causa dessa questão de solos bastante compactados, quando a chuva cai em volume substancial, escorre toda de uma vez, a água não infiltra no solo. Aí o problema é a enchente que ocorre aqui na parte mais baixa da cidade. Até uma construção de um barramento, você controlaria e evitaria até esse tipo de problema. Que você reteria essa água na hora que ela precipitou, ficaria retido no barramento, você ia soltando lentamente para manter a vazão do curso d'água e você evitaria as enchentes que ocorrem justamente por causa dessa questão de compactação de solo. Compactação de solo, falta de práticas agrícolas recomendadas, que são a construção de terraços, curva de nível nas propriedades, o reflorestamento na área de recarga no topo de morro, né? Então, associado a essas práticas, o reservatório iria ajudar muito nos dois sentidos, tanto para armazenar água quanto para controlar. Controlar essa enormidade de água que desce lá das cabeceiras e nos atinge aqui embaixo. E na época, que não tem ocorrido ultimamente, mas quando ocorre, causa dor de cabeça para quem está aqui embaixo, aqui na Rua São José, nos bairros mais baixos, né? Bairro Ponte Preta, bairro Larica, sempre quando chove a gente tem notícias de pessoas que muitas vezes ficam até desabrigadas
por causa de água que invadiu suas casas, né? Eu temo particularmente, professor, pelo próximo verão. Os meteorólogos, né, o pessoal da meteorologia, está afirmando que um fenômeno que não acontece já há bastante tempo, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, que é aquele corredor de umidade que vem da Amazônia e atinge até aqui a região sudeste. Segundo eles, nesse verão nós vamos ter um retorno desse fenômeno. E esse fenômeno, quando ocorre, ele é sempre sinônimo de muitas chuvas na região sudeste, principalmente nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, enfim. E eu vejo que esse fenômeno, se voltar a ocorrer com a força que ele ocorria há alguns anos atrás, eu acho que nós vamos ter sérios problemas aqui embaixo, né? Se essas previsões meteorológicas confirmarem, nós vamos ter problemas sim, né? Esses dias também eu vi informações a respeito disso, que está previsto no mês de dezembro chuvas torrenciais mesmo, né? Exatamente. Nessa região nossa aqui. Aquele dezembro chuvoso que a gente não vê há muito tempo. Há muito tempo. Bem em 2012, talvez tenha sido... Talvez tenha sido o último, né? O último, acho que é o último. Então, passa mais de 5 anos que a gente não vê chuva mesmo torrencial aqui na nossa região. E seria fundamental que a gente tivesse realmente mais um meio de proteção, né? E para evitar problemas em função de muita chuva, e que ao mesmo tempo também que viesse resolver esse problema da falta de escassez de água no período seco, né? Exato. Bom, a gente vai poder confirmar daqui a pouco tempo, né? Daqui a 2 meses, né? Se essa realidade realmente ela vai se instaurar novamente, se houver realmente a formação desse fenômeno, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. Eu acredito que vai pegar muito município despreparado, até porque as próprias defesas civis do município hoje já estão voltadas para combater os efeitos da estiagem, né? E vamos voltar a ter que nos preocupar com o fenômeno das enchentes e os seus desdobramentos. Agora, professor, eu queria abordar um tema com o senhor que inclusive foi objeto de debate na Câmara Municipal de Urbana na última segunda-feira, e quem provocou esse debate foi até o vereador Pastor Darcy. Ele, até de uma forma ainda incipiente, sem colher muitas informações a respeito, mas ele falou sobre um corte de árvores que teria havido ali no terminal rodoviário, nos fundos do terminal rodoviário, e esse corte de árvores ele foi feito de uma forma que, segundo ele, não houve a devida comunicação aos órgãos ambientais, e até mesmo colocando a questão como até mesmo uma possível apropriação de parte da rodoviária por um empresário que tem uma empresa de vizinha, enfim. A discussão ela se deu de uma forma que não ficou muito claro o que realmente ocasionou o corte daquelas árvores. Ficou uma discussão ainda, a questão ficou ainda de ser investigada posteriormente pela própria Comissão de Meio Ambiente, cujo presidente é o vereador José Roberto Filgueiras, mas o IEF tem um escritório ali dentro do terminal rodoviário. Acho que o senhor talvez seja detentor aí de informações que possam explicar o que aconteceu ali. Uma boa oportunidade de a gente esclarecer esse fato, Augusto. Na verdade, eu vou até ser um pouquinho longo para poder esclarecer de uma maneira mais didática, né, para a população a situação do ano. Na verdade, nós plantamos árvores com, assim, em linhas gerais, com 3 objetivos. Objetivo paisagístico, né? Você usa muitas árvores para paisagismo, você usa árvore para recuperação de ambientes, né? Com cunho ambiental, e você planta árvore com cunho comercial. Você, para efeito paisagístico, você vai escolher, para cada finalidade, você vai escolher a árvore apropriada para aquilo ali. Então, se você quer fazer apenas paisagismo, você vai escolher a espécie adequada para o paisagismo. Para o paisagismo, para o local apropriado, né? Porque você também não pode plantar árvore em qualquer local. Existem árvores de porte muito grande que você não deve plantar próximo de uma residência. Sim. Você vai trazer problema futuro para você mesmo. Então você tem que saber escolher o que você vai plantar. Se você precisa fazer um plantio na porta da sua casa, debaixo de uma fiação, você tem espaço para você plantar, você tem que selecionar para paisagismo, tem que selecionar uma espécie de porte pequeno. Então por isso a importância de você requisitar o trabalho de um profissional que tenha conhecimento nessa área.
não é fazer plantio de forma aleatória, senão você vai estar causando problema para você mesmo. Infelizmente, isso ocorreu no Brasil inteiro, ocorre até hoje. Muitos plantios que são feitos, as pessoas às vezes não aceitam, até no afã de querer contribuir com o meio ambiente, acaba às vezes plantando uma espécie inadequada que vai trazer problema para ele depois no futuro. Então, como eu estava falando, você planta para essas 3 finalidades: paisagismo, para recuperação ambiental. Para recuperação ambiental, você vai plantar o quê? Você vai plantar uma espécie nativa. Até bem pouco tempo atrás, até com o advento da Lei 12.605, que é a lei florestal do Código Florestal Federal, não era nem permitido você fazer na área de recuperação ambiental, você usar espécies exóticas. Agora, da Lei 12.605 para cá, que foi sancionada em 2012, que essa possibilidade foi estabelecida, mas a espécie também exótica que você vai plantar é com o simples propósito de utilizá-la como uma espécie pioneira, não para recompor o ambiente. Porque nós temos dificuldade, como falei, dificuldade para recuperar ambientes, você usando qualquer tipo de espécie por causa dos terrenos nossos degradados. Espécie exótica, gente, é aquela espécie de árvore, de vegetação que não é nativa do Brasil. Mas só para deixar isso bem claro. Exato. Então, essas espécies exóticas, elas têm, algumas espécies, né? Elas têm uma boa adaptabilidade ao nosso ambiente, algumas, que outras não. Outras a gente vê por aí, foram plantadas e estão lá. Não desenvolvem, às vezes desenvolvem, mas começam logo a apresentar problema, o ciclo de vida é curto e tudo mais. E você tem as espécies plantadas para fins comerciais. Uma delas que todo mundo conhece é o eucalipto. Uhum. E a outra é aquela espécie que tinha lá na rodoviária que foi cortada, que é a casuarina. Outrora foi uma espécie introduzida no Brasil, uma espécie que veio de fora, veio da espécie asiática, tem ocorrência na Ásia e na Europa, não é uma espécie nativa do nosso ambiente aqui, e ela foi trazida para cá com os fins madeireiros, com fins de produção de lenha, fins comerciais, é plantar e cortar. Uhum. Tinha também algumas espécies também com fins paisagísticos. Mas para fins paisagísticos ela não deu certo, porque ela não se adaptou ao clima. Essa é árvore de espécie de clima temperado, ela não é de clima tropical. Então, planta-se aqui num ambiente de clima tropical, a árvore vai, primeiro, o ciclo dela vai ficar mais curto, ela vai morrer mais cedo. Né? Uma árvore poderia durar aí 200 anos, mas ela vai morrer mais cedo. Ela vai desenvolver um pouco, depois ela vai começar a apresentar as deficiências de decorrência de clima, às vezes até ataque de uma praga, porque não tem um inimigo natural para poder combater. Então é uma espécie de um plantio comercial. Ela não foi plantada ali com fins paisagísticos, porque se tivesse com fins paisagísticos deveria ter sido substituída há muito tempo, porque ela não tinha beleza nenhuma daquelas árvores. E o principal é o seguinte, que não só essas cortadas agora, mas umas outras que já caíram e outras que foram cortadas também antes de cair, que ali tinham muitas árvores plantadas da espécie nativa do Brasil, que é chamada alecrim de Campinas. Uma quantidade enorme de árvores na rodoviária. Eu trabalho na rodoviária desde 2009, no escritório do IF desde 2009, e desde que eu cheguei ali, eu venho alertando para o risco de queda dessas árvores. E nós tivemos alguns exemplares que caíram, que vem caindo já ao longo do tempo, e causou danos a terceiro. Um estacionamento que tem do lado da rodoviária, atrás de uma loja de comércio de produtos de televisão, ali perto do ponto de táxi, onde tem um restaurante, ali foi um local que nós tivemos um sério problema de queda de árvore. O proprietário daquele estacionamento ele pode confirmar essa situação. Eu não sei o que ocorreu com aquelas pessoas que tiveram prejuízo com seus bens patrimoniais, que deveria ter ajuizado a ação para poder ser indenizado, porque foi uma omissão, aquela situação que chegou num fato de omissão. Porque existiu o risco de cair, houve alerta para que fosse feito o corte, mas isso não foi promovido. Iniciou o período chuvoso que nós estamos chegando aí agora, aqui em Ubá, nós temos passado alguns ventos fortes aqui na região, nesse início de período de chuva, mês de outubro, novembro, às vezes setembro, e vem causando dano de queda de árvores. Ocorreu atrás da antiga estação ferroviária também, ali na Praça Guido, nós tivemos um problema de queda de muitas árvores ali também, árvores que estavam com os problemas de queda, que também já era previsível isso, não foram retiradas.
por sorte, não causou dano, nem dano patrimonial, nem dano a pessoas humanas. Não causou nenhum problema com os transeuntes que passam naquela região. Mas na rodoviária nós tivemos duas ou três de aves que causaram problemas patrimoniais e, por sorte, também não ceifou nenhuma vida de pessoas. Por último, no ano passado, há menos de um ano, no início do período chuvoso também, nós tivemos ali, naquela subida que vai para o Morro de São Domingos, caiu ali também uma árvore, que também já estava condenada. O Corpo Bombeiro foi lá, teve que ir lá depois. Felizmente não caiu em cima de ninguém. Não caiu em cima de ninguém, não caiu, teve prejuízo de patrimonial. Duas motos foram atingidas ficaram bem danificadas. Também era uma árvore também que estava previsto que iria cair. O poder público deveria ter antecipado e retirado, antes que viesse causar problema. Assim também essas árvores que estavam lá atrás. Recentemente, um galho de uma árvore dessa caiu por ironia do destino, caiu do lado do veículo do IEF, que lá atrás tem um pátio que a gente estaciona os veículos, quem trabalha na rodoviária estaciona os veículos ali. É um pátio, um local que só tem acesso às pessoas que trabalham na rodoviária, que tem acesso, ali é um ponto de manobra de ônibus. Então ali não é permitido acesso a terceiros. Só nós trabalhamos lá que temos essa autorização para poder estacionar, e os taxistas que usam para fazer a manobra para poder chegar no início da rodoviária. Recentemente caiu um galho sobre o veículo e aquele local também estava sendo utilizado para habitação. Ali, atualmente, existia uma população de rua ali, né? Felizmente, estava existindo uma população de rua ali já desde o início do ano. Estava se avolumando e existia o risco de cair a árvore em cima desse pessoal. Na convivência deles ali, eles tinham lá fogão a lenha, eles cozinhavam, faziam as comidas deles ali e provocaram incêndios. Nós tivemos incêndio, o risco outro dia de quase que alguns dos veículos estacionados lá tiveram que ser retirados às pressas, porque... infelizmente são usuários de álcool, de drogas e uma população... eu não vou nem citar carente, os problemas que estavam trazendo assim, para as pessoas que utilizam a rodoviária. Semana retrasada eu estava presenciando uma discussão muito séria lá, entre eles lá, e que eu falei que isso vai acabar levando à morte de alguns, porque estavam numa discussão muito séria e pessoas muito exaltadas e tal, e conviviam ali naquele ambiente ali. Presenciei também situações também de risco de atropelamento, quando o ônibus vai fazer a manobra no pátio, o motorista ele não tem condições de ver quem está circulando atrás, uma pessoa, uma mulher até que estava lá, ela totalmente embriagada, quase que ela foi atropelada. Então tem todos esses problemas ali naquele local. Sem falar o risco de vida que eles estavam submetidos ali por conta da possibilidade de cair um galho. Pela queda das próprias árvores, porque ali eles estavam fazendo a moradia deles ali. Era de dia, de noite, eles estavam usando aquilo ali para tudo. Então existia esse risco. O poder público ele não pode se omitir. O poder público não pode se omitir nessa situação. Apesar, né, da lei complementar 140, ela já ter atribuído competência ao município para legislar essa questão ambiental no âmbito do município, mas o Estado ele pode agir de forma subsidiária. Eu estaria muito mais preocupado se tivesse ocorrido um fato com um cidadão ali, com aqueles cidadãos que estavam ali debaixo ali, e tivesse ceifado a vida de um deles, do que com essa repercussão que deu esse fator. Eu acho que quem está no serviço público tem que ter coragem para exercer os seus atos dentro da legalidade. Então, a autorização que foi dada ali foi dada pelo IEF, foi dada por mim, e seguindo todo o respeito à legalidade. E com o objetivo único de proteger a vida daquelas pessoas, daquelas que estavam lá de baixo, daquelas pessoas que utilizam ali a rodoviária, das pessoas que embarcam nos ônibus ali, poderia também ter uma queda de uma árvore em cima de um ônibus também, porque aquelas árvores, como eu falei, eram árvores exóticas, árvores que foram introduzidas ali não para efeito paisagístico, não para efeito de arborização, porque ela não tem nenhuma contribuição, ao contrário do que as pessoas às vezes interpretam e falam, ela não tem nenhuma contribuição para recarga hídrica, para recomposição ambiental. Como eu falei, espécie exótica até bem pouco tempo, era até proibido você
introduzir espécie exótica no ambiente natural, como recuperação de ambiente natural. Você poderia usar espécie exótica. Hoje existe a possibilidade, mas só com essa finalidade de introdução para espécie, para servir como espécie pioneira, porque depois de um certo tempo, quando a floresta estiver formada e as espécies nobres crescerem, aquelas que atingem 60, 70 metros de altura, um jequitibá, um vinhático, são aves nobres da nosso bioma atlântico, quando atingir o porte adulto, essas aves exóticas vão ficar suprimidas e elas mesmas vão acabar morrendo. Então elas são utilizadas inicialmente só para poder servir para que as espécies clímax desenvolvam, que essas espécies não desenvolvem a pleno sol. A semente de uma árvore de espécie clímax, no pleno sol ela não vai desenvolver, uma muda não vai desenvolver, ela precisa de um extrato de sombra para ela poder desenvolver. Então, hoje é permitido que você use essas espécies exóticas para essa finalidade, porque você sabe que depois elas próprias vão morrer e vão ser suprimidas pela própria árvore nativa, espécie nativa de cunho ambiental. Mas para a recuperação de ambiente natural, você não usa espécie exótica. Espécie exótica é usada para plantio comercial. E aqui a gente conhece muito o eucalipto, que é a mais difundida, que traz retorno econômico mais rápido para os proprietários. A casuarina foi uma espécie utilizada, assim como outras espécies também, utilizadas que não deu certo para a espécie comercial. As que deram certo foi o eucalipto e o pinus na região mais temperada, a região de clima mais frio. Nem o pinus aqui nessa região não deu muito certo, né? Os pinus utilizados aqui, plantados aqui no passado. Então, o que ocorreu foi isso. Existia esse risco de queda, esse risco de ceifar vidas humanas. Eu acho que o poder público não pode se omitir, o Estado não pode se omitir, porque amanhã nós estaríamos até respondendo ações da justiça por indenizações, tanto por dano patrimonial, até por dano à vida de seres humanos que porventura viesse ocorrer uma queda de árvore e provocasse um acidente ali a terceiros. A gente olha aquela Avenida Beira-Rio e vê aquelas palmeiras, aquela fileira de palmeiras, realmente é um visual bonito. Mas, comparando com essa situação que o senhor acabou de narrar, a gente sabe que uma folha seca dessas palmeiras, se despencar lá de cima e atingir uma pessoa, também é uma situação realmente de risco para essa pessoa que possa possivelmente vir a ser atingida. E eu já vi atingir capô de carro, fez um estrago. Porque aquela folha, a base dela, quando ela cai, aquilo ali é pesado e acelera a velocidade da folha. A folha é grande, a folha em si não é pesada, mas a base dela, onde ela se liga com o tronco da palmeira, é pesada aquilo ali. E não sei, né? Pelo estrago que fez no capô do carro que eu vi, se bater na cabeça de uma pessoa, eu também imagino que deve fazer um estrago considerável. Quer dizer, é uma espécie bonita, até que deu um paisagismo bacana na Avenida Beira-Rio, mas infelizmente se não houver um controle, um manejo, uma poda ali contínua dessas folhas secas, a população e veículos ficam sujeitos a esse tipo de ocorrência. Né? Não resta dúvida que aquelas palmeiras ali, elas têm um fator muito importante do paisagismo da cidade. Mas realmente é muito comprometedora essa situação, porque é uma folha pesada e que, se causar danos a terceiro, o poder público corre o risco de ter que indenizar, né? Porque o dever de cuidado é do poder público. Então, para se evitar que isso venha a acontecer, é necessário que seja feito constantemente a limpeza daquelas folhas, é o que vem sendo feito, né? Será que o senhor sabe, é do conhecimento do senhor, se o poder público tem um inventário das árvores urbanas do município de Ubá? Não, eu não tenho conhecimento se existe esse inventário, não. Mas eu acho que há necessidade de que seja feito esse inventário, né? Para que seja levantada a situação de todas as árvores do município, para evitar que um problema venha a ocorrer. Eu citei o caso do exemplo aqui das árvores da rodoviária, porque eu convivo ali desde 2009, então eu acompanhei bem esse processo. Mas aqui na cidade nós tivemos outras árvores que caíram também em cima de veículos. Vocês devem recordar, aqui
numa escola municipal que tem aqui na entrada entre os bairros Caxangá e Bairro Peluso, também teve uma professora, também teve na pracinha ali, famosa Praça Gladstone Faria Alvim, a famosa pracinha do lápis de cor. Exatamente, que teve uma árvore que caiu também sobre um me veículo lembro disso. E danificou um veículo novo, né? Eu não sei se a seguradora cobriu ou se a pessoa prejudicada ajuizou alguma ação na justiça para ter o seu bem ressarcido, né? Se a pessoa entrou, ela entra com... Quem tem que ressarcir desse prejuízo é o poder público municipal, porque o dever de cuidado é da prefeitura, ela deveria de fazer essa verificação nessas árvores que estão em risco de cair e antes que aconteça a queda, vá lá e faça a poda ou até, às vezes, até a supressão da árvore. Se não tiver como, tem que fazer a supressão. E isso aí vem ocorrendo em alguns municípios. A gente tem notícias aí de Belo Horizonte, teve que fazer isso, né? Depois que uma árvore caiu lá no Parque Municipal em cima de uma senhora que estava fazendo caminhada e a senhora veio a óbito. Exato. A prefeitura teve que indenizar a família pelos prejuízos causados, tinha filho menor e tal, então é calculado aí uma faixa a perspectiva de vida da pessoa e às vezes a família recebe, né, indenização até pelo período de expectativa de vida que tinha, geralmente é usado hoje 65 anos. Exato. Ou seja, as maiores ações que a gente tem visto aí nesses casos, e são várias ações judiciais, geralmente é calculado até 65 anos de idade a expectativa de vida da pessoa, e aí o poder público tem que indenizar a família prejudicada até nessa idade. Então, lá no caso do Parque Municipal, além dessa questão da indenização, ainda também o parque ficou fechado durante, se não me engano, 8 meses. Até que fosse feito o inventário de todas as árvores do parque, para ver aquelas que realmente ainda tinham risco de queda, aquelas que poderiam, às vezes, ser compensadas, às vezes, só com uma poda de alguns galhos, né, para poder melhorar a formatação da copa, mas aquelas que tinham risco de cair, elas foram suprimidas, teve ordem para poder suprimir. E agora, mais recentemente, o município de Belo Horizonte teve que fazer um inventário, pagou caro por isso, de todas as árvores da cidade para evitar esse problema. Mas mesmo assim, esse inventário feito, agora nas últimas chuvas agora de 10 dias, aí 15 dias, nós tivemos notícia de uma árvore caiu em cima do taxista e o taxista veio a óbito. Isso aí realmente ocasiona esse tipo de ocorrência e que coloca em risco a vida de seres humanos, o próprio patrimônio das pessoas. E seria realmente interessante que se fizesse um inventário das árvores urbanas do município de Ubá, porque a gente sabe também da dificuldade que uma pessoa tem quando uma árvore dessa está ameaçando a sua casa, ou mesmo no risco de cair no meio da rua, e a dificuldade que essa pessoa encontra de realizar o corte dessa árvore, talvez até por desconhecimento dos trâmites legais que ela tem que seguir. E aí a prefeitura, no caso, dentro da própria Secretaria Municipal do Meio Ambiente, caberia à Secretaria orientar essa pessoa, né? Enfim, né? Encaminhá-la aos órgãos competentes para que ela pudesse fazer a requisição do corte da árvore e dentro de um processo onde realmente fosse confirmada que aquela árvore estivesse oferecendo algum tipo de risco, tanto ao patrimônio privado quanto à vida das pessoas. Mas o senhor, como engenheiro florestal, com toda certeza, o senhor ainda vai ter uma grande contribuição a dar essa situação, não tenho a menor dúvida. Então fica esclarecido, né? Esse corte dessas árvores lá no terminal rodoviário foi autorizado pelo IEF, já que eram árvores de espécies exóticas, denominadas casuarinas, né? E que porque aquelas árvores estavam plantadas ali há muito tempo, né? Estavam já com uma idade até avançada, né? Eu não desconheço. Quando o senhor estava ali, aquelas árvores já existiam. Já existiam. Eu acredito até, não sei, as pessoas mais antigas da cidade podem até ter mais esclarecimento sobre isso, mas por ser espécie comercial e até pela disposição que elas estavam plantadas lá no espaçamento entre árvores, a gente deduz que aquele foi talvez um plantio de reflorestamento que deve ter sido feito naquele terreno. Depois chegou até na parte baixa ali. Depois, como a observação de que as árvores plantadas com fins comerciais não trouxe resultado, de repente as demais já foram cortadas já no passado, já
bastante remoto, e sobraram aquelas ali. Porque todas as características daquelas árvores demonstram que aquelas árvores eram árvores muito antigas. E não é árvore plantada recentemente, não. Ali tem mais de 40 anos que aquelas árvores estavam plantadas lá. Não desenvolveram devido à condição ambiental nossa aqui. São árvores introduzidas, árvores de outro ambiente, árvores de clima tropical, e elas aqui não saíram bem no nosso clima, árvores subtropical, não saíram bem no clima tropical nosso aqui. Bom, a gente agradece aqui os esclarecimentos que o engenheiro florestal Joaquim Antônio dos Santos, que eu chamo carinhosamente de professor Joaquim, pôde proporcionar aqui aos telespectadores, aos internautas do programa Opinião. Eu agradeço aqui, a presença foi uma conversa muito interessante, muitas informações foram repassadas aqui pelo professor Joaquim, e a gente agradece aqui a presença dele, ele ter aceitado o nosso convite, ele que é uma pessoa que durante o seu dia tem uma agenda extensa de reuniões e de ações que o próprio IEF desenvolve, e ao professor Joaquim, os nossos agradecimentos por ter aceito o nosso convite e ter estado aqui conosco no programa Opinião. Muito obrigado aqui pela presença, professor. Eu que agradeço a oportunidade de estar vindo aqui para esclarecer esses fatos, né? E colocar para a população que o IEF está aí para poder prestar um serviço, né? Que já vem prestando há muitos anos aqui na região. Nós temos um serviço muito interessante que gostaria até para finalizar falando nele, que é o serviço que nós prestamos aos produtores rurais de distribuição de mudas, aqueles que querem fazer o trabalho de recomposição de suas áreas. Então, nós já estamos lá com o cadastramento desses proprietários rurais. Aqueles interessados podem nos procurar no escritório na rodoviária, que nós temos uma quantidade significativa de mudas, mais de 40 mil mudas, para serem distribuídas aos proprietários rurais, aqui, para aquelas pessoas que interessam em recompor e plantar mudas nativas para recompor esses ambientes. A muda é ofertada gratuitamente, basta a pessoa dirigir ao escritório de posse de um documento pessoal, né, identidade, CPF. O próprio escritório aqui não tem da rodoviária. E levando também uma cópia da escritura que comprova a posse do imóvel rural. Fácil conseguir uma muda. E aquele viveiro do EF ele é conhecido em toda a região pela variedade de mudas que oferece e por essa disponibilidade, né? Exatamente. Nós ainda estamos conseguindo produzir uma boa quantidade de muda lá que dá para atender a demanda aqui do município e da região como um todo. O programa Opinião fica por aqui com essa informação, mais uma informação importante aqui, proporcionada pelo professor Joaquim. Se você quiser, portanto, mudas, se você que é produtor rural, quiser mudas de espécies nativas para o reflorestamento da sua propriedade, o EF está à disposição para ajudá-lo nesse sentido. O programa Opinião fica por aqui. Na próxima semana, a gente volta com mais um especialista em meio ambiente para discutir os problemas ambientais da cidade de Umar. O UAI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.